Você está feliz aí? Tomou um café? Está energizado? Comeu um pãozinho de queijo? Glória a Deus. Eu quero... Opa, melhorou o negócio aqui, gente. O que aconteceu? Estourou uma bolha aqui, agora eu ouvi minha voz melhor. Bom, vamos lá. A mensagem que eu vou trazer hoje pela graça e misericórdia de Deus sobre nós, eu intitulei como Não limite o Deus ilimitado. Não limite o Deus ilimitado, né? Então, às vezes a gente pode pensar com o tema dessa mensagem, com essa frase aqui, será que é possível, gente, eu limitar a Deus? Será que a gente tem esse poder? O nosso Deus, ele é poderoso. Acho que você vai concordar comigo, né? O nosso Deus é maravilhoso. Eu falei e declarei isso aqui. O nosso Deus é um Deus que pode fazer todas as coisas. Não tem limite para o nosso Deus. Né? Ele pode fazer uma cura milagrosa, ele tem o poder de realizar grandes coisas sobre a sua vida. E eu sou capaz de garantir aqui, queridos, que o Senhor, ele tem planos grandes e maravilhosos para a sua casa, para a sua vida, para a sua família. Ele tem planos sobrenaturais. Amém? Você pode dizer amém aí? Você crê? Você recebe? É isso, Deus, ele quer fazer grandes coisas na nossa vida. Às vezes algumas pessoas falam assim, por que o mundo chega em alguns pontos? Por que os homens tomam algumas decisões tão erradas? Por que tem tanta guerra? Por que tem morte de inocentes? Por que tem isso, querido? Você pode ter certeza. Isso não foi plano inicial de Deus. Ele não quer, a destruição da humanidade. Ele não quer que ninguém se perca. Ele quer que todos se arrependam e conheçam a glória de Deus. Ele quer que todo joelho se dobre. Todos estejam diante, do Rei. Esse é o desejo dele. Esse é o desejo do Senhor para mim, para você, para a nossa vida, para as nossas casas. É ilimitado, é limitada a capacidade de Deus de agir. Mas aí você pensa, talvez, eu acho que esse título... Se quiser projetar aqui para a gente, não sei se deu algum problema. Mas, então, às vezes a gente pode pensar, será que é possível? Será que é possível, eu frear o agir de Deus sobre a minha vida? Bom, o texto base para essa palavra está lá em Salmos 78, 41. Tem um texto por trás disso que depois nós vamos ler. Mas o versículo aí principal, Salmos 78, 41, diz assim: Sim, eles viraram as costas e tentaram a Deus, e limitaram o Santo de Israel. Salmos 78, 41. Sim, eles viraram as costas e tentaram a Deus, e limitaram o Santo de Israel. Bom, gente. Talvez você duvidou da minha frase, mas da palavra de Deus, ninguém vai duvidar. Esse foi um trecho, e está falando aqui da história do povo de Israel. A Bíblia fala que, Deus libertou o povo do Egito, eles viviam em escravidão, eles saíram do Egito e eles foram rumo à terra prometida. Eu acho que eles imaginaram que imediatamente eles chegariam em poucos dias, não sei qual que foi a estimativa, a expectativa. Mas, de fato, a Bíblia relata que eles demoraram muitos anos, 40 anos ali para chegar à terra prometida. Eles rodaram muito. Mas eles rodaram e tudo aquilo aconteceu, queridos, por conta de uma postura deles. De uma atitude daquele povo, que não agradou o coração de Deus. Mas, de fato, esse povo é o povo da promessa. Eu quero que você me responda. O povo de Israel, ele tinha sobre si promessas maravilhosas, gente? Sim ou não? Tinha promessas grandiosas, sobrenaturais. O povo de Israel tinha promessas grandes sobre eles. E a Bíblia está falando aqui que eles limitaram o Santo de Israel. Olha que forte isso. Eu estava aqui no momento do louvor, presença de Deus tão forte ali. E eu lembrei também de um outro texto, que não é o texto base aqui da nossa mensagem, mas em Mateus 13, 57, relata um trecho da história de Jesus e fala assim: e ficavam escandalizados por causa dele. As pessoas ficavam escandalizadas por conta daquilo que Jesus estava fazendo, por conta da forma que Jesus
né, estava curando, os milagres, a forma que ele estava arrastando multidões. E fala assim, ó, mas Jesus lhes disse, só em sua própria terra e em sua própria casa é que um profeta não tem honra. E olha o que diz aí no versículo 58. E não realizou muitos milagres ali, por causa da incredulidade deles. E aí eu te pergunto de novo, será que a gente consegue limitar o agir de Deus? Será que é possível? Eu li 2 trechos da palavra de Deus, né? Não é minha opinião não vale nada aqui. Mas a Bíblia está dizendo que dentro da sua casa, talvez da sua terra ali, né? Talvez a família, aquelas pessoas que viram Jesus crescendo como filho de um carpinteiro, Jesus crescendo assim naquela vida comum. Provavelmente, né, gente, aqueles homens, aquelas mulheres ali da cidade falavam, ele, o filho do carpinteiro, aquele homem simples, está falando que é o filho de Deus. E a Bíblia fala que na sua casa um profeta não tem honra e que então ele não realizou muitas coisas ali por conta da incredulidade deles. Ele queria ou não queria fazer grandes coisas ali naquela casa? Queria fazer grandes coisas ali naquela cidade. Mas a Bíblia fala que a incredulidade daquele povo limitou o agir de Deus. Bom, então retomando o tema dessa palavra, não limite o Deus ilimitado. A partir de agora a gente vai se preocupar um pouco, né? E eu quero que a gente saia daqui, assim como eu saí confrontada por essa palavra, pensando e refletindo, será que eu estou limitando o agir de Deus na minha vida? Será que de alguma forma eu não poderia estar muito à frente? Será que de alguma forma eu não poderia, sabe, estar vivendo milagres na minha vida? Eu não poderia estar vivendo a plenitude de Deus na minha família, no meu casamento, sabe, com os meus filhos, na minha vida espiritual, no meu ministério? Será que eu não poderia estar vivendo a plenitude de Deus em tantas áreas? Mas eu estou limitando eu mesmo. Estou segurando as mãos de Deus, o agir dele sobre a minha vida? Então a gente tem que pensar sobre isso, né? Olha, e eu quero ler um pouquinho do contexto desse trecho aí, né, de Salmos 78. Nós vamos ler do 10 ao 11 e depois nós vamos continuar e vamos ler vamos saltar e vamos ler do 35 ao 41. Então, Salmos 78, 10 ao 11, nós vamos ler até a gente chegar nesse versículo base aqui, para a gente entender qual que era o contexto dessa história. O que aconteceu ali? Olha, versículo 10 de Salmo 78. Eles não mantiveram o pacto de Deus e se recusaram a andar na sua lei. E se esqueceram das suas... Deixa eu ler aqui, volta um versículo aí no 10, deixa eu ler nessa versão aí, vocês estão na linguagem de hoje, né? Depois se quiser mudar para a NVI. Ó, os israelitas não cumpriram a aliança que Deus havia feito com eles e não quiseram obedecer a sua lei. Versículo 11. Esqueceram os milagres que ele havia feito na presença deles. 12. Diante dos seus antepassados, Deus realizou... Não, desculpa, pula para o 35 aí, gente, agora, senão vai ficar muito grande. Salmo 78, 35. Eles lembraram que Deus era sua rocha, lembravam que o Altíssimo era o seu Salvador, mas todas as palavras deles eram mentiras. Tudo o que diziam era apenas para enganar. O coração deles não era sincero para com Deus e não foram fiéis à aliança que Deus havia feito com eles. Porém, Deus teve misericórdia do seu povo, ele não os destruiu, mas perdoou os seus pecados. Muitas vezes parou com a sua ira e não deixou levar pelo seu furor. Lembrou que eles eram mortais, eram como o vento que passa e não volta mais. Quantas vezes se revoltaram contra Deus no deserto? Quantas vezes o fizeram ficar triste? Repetidas vezes o puseram à prova e entristeceram o santo de Israel. Essa versão é a versão da linguagem de hoje. A versão King James e outras versões dizem, no versículo 41. Sim, eles viraram as costas e tentaram a Deus. E limitaram o santo de Israel. Né? Então vocês viram aí, né, o que aconteceu antes. A Bíblia fala que eles estavam rebeldes, a Bíblia fala que eles estavam duros, a Bíblia fala que eles estavam, as suas atitudes, elas estavam limitando o agir de Deus, estavam desagradando, estavam entristecendo. Gente, que coisa triste. Você talvez, se você é casado, você já se sentiu entristecido com alguma coisa do seu cônjuge? Se você tem filhos, você já se sentiu entristecido com alguma atitude, né, dos seus filhos?
Às vezes no seu trabalho, você já se entristeceu com um líder, ou então com um colega de trabalho. Não sei, um colega da fé, alguém te entristeceu alguma vez? É muito ruim quando a gente frustra as nossas expectativas, quando a gente se entristece. Agora imagina, gente, que se com as nossas atitudes nós entristecermos o coração de Deus. É uma coisa muito ruim e é ruim para nós mesmos. É ruim para nós mesmos. E a Bíblia fala que esse povo foi assim, um povo, obstinado. Mas tem uma palavra que eu destaco sobre o que aconteceu na vida desse povo, principalmente quando a gente lê ali, a história do povo de Israel, que é sobre a acomodação espiritual. Esse povo se acomodou espiritualmente. Você já viveu em algum momento, alguma estação da sua vida, uma acomodação espiritual? É muito ruim, né, gente, quando a gente se acomoda, porque geralmente quem está acomodado espiritualmente não discerne de uma forma muito precisa que ele está acomodado espiritualmente. A pessoa pode estar acomodada espiritualmente fora de uma comunhão da igreja aqui, mas ela pode estar acomodada espiritualmente também dentro da igreja. Ela pode estar acomodado espiritualmente sem conhecer a Jesus e sem ter sede de buscar a Deus. Mas ela também pode estar acomodado mesmo conhecendo a Jesus. Mesmo sabendo quem Ele é. Mesmo frequentando um lugar como esse. Então essa palavra é para todos nós, independente do status em que nós estamos vivendo hoje, gente. A acomodação espiritual é uma coisa muito perigosa. Gente, esse povo estava ali sendo escravizado. Quem conhece a palavra de Deus e já leu e se lembra, eles estavam sofrendo, sabe? Eles eram submetidos a pesados trabalhos ali no Egito. Eles eram escravos, eles não tinham prestígio, eles tinham uma promessa, mas eles não tinham nem um fio de esperança de que aquela promessa se concretizaria por estarem debaixo de jugo de escravidão. Era muito pesado. E aí, gente, Deus, Ele faz toda aquela situação. Ele lança aquelas pragas no Egito, para poder... O faraó ali, liberar eles para poder sair e ir para a terra prometida. Ele fez sinais e maravilhas, gente. Você imagina o que é uma terra inteira sendo invadida por gafanhotos. Você imagina o que é a morte ali daqueles primogênitos. Tanta coisa maluca aconteceu, gente. Mas sabe o que acontece? Quando a gente acomoda espiritualmente, a gente apaga tudo da nossa cabeça. Parece que o inimigo ele consegue gerar uma frieza no nosso coração, que a gente não consegue mais lembrar de tudo que Deus fez, de quem Deus é, do que Ele pode fazer. Isso é muito sério, Muito sério. Então, gente, nós precisamos pensar, será que nós temos entristecido ou nos acomodado espiritualmente? E uma das coisas que tem levado as pessoas a se acomodarem espiritualmente é justamente o conceito da graça, sabia? Às vezes a pessoa fala, não, a graça do Senhor me basta. A graça é maravilhosa. Gente, graças a Deus pela graça de Deus, não é mesmo? Que bênção que é a graça de Deus, senão a gente já estaria consumido. A graça de Deus nos capacita. A graça de Deus nos impulsiona. A graça de Deus nos presenteia com coisas que a gente não seria digno de receber. A graça de Deus, ela derrama sobre nós coisas que a gente nunca imaginou viver. A graça de Deus nos salva. A graça de Deus, ela nos tira, sabe, de uma escuridão do pecado, da morte, de uma situação que não tem solução para nós e nos conduz a um lugar de esperança, um lugar de vitalidade, um lugar de vida. Esse é o nosso Deus. Ele nos tira da morte e nos leva para a vida. É isso que a graça faz, porque nós não somos merecedores disso. Nós não somos merecedores. A graça é maravilhosa, gente. Mas a graça não é uma licença para que eu deixe Deus fazer tudo e para que eu me isente da coparticipação que eu tenho que ter nos planos de Deus para a minha vida. A Bíblia fala e é clara sobre sermos cooperadores de Cristo. E uma pessoa que se apoiou simplesmente na graça para ficar ali descansando, para achar que não tem que fazer nada, que nada que ela faça muda alguma coisa, não entendeu a graça. A principal prova, gente, que uma pessoa não entendeu a graça de Deus é quando ela não faz nada. É quando ela não age conforme a fé que ela tem. É quando ela não batalha, é quando ela não marcha, é quando ela não trabalha para Jesus, é quando ela não abraça Jesus, é quando ela não busca Jesus. Isso é a maior prova que a pessoa não entendeu nada da graça de Deus. A graça, ela nos impulsiona. A graça é como se ela colocasse um patins nos nossos pés espiritualmente. Porque ela nos leva de uma forma, sabe, sobrenatural num lugar que nós não iríamos sozinhos. Mas, queridos, é necessário que a gente compreenda, tenha uma compreensão real do que é a graça de Deus. Olha o que a Bíblia fala em Tito 2, 11 e 12.
Porque a graça de Deus que trouxe salvação manifestou-se a todos os homens, ensinando-nos que renunciando à impiedade e a concupiscências, olha só, ensinando-nos que renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos de maneira sóbria, justa e piedosamente neste mundo presente. Ele nos instruiu a renunciar à impiedade, aos desejos mundanos e a viver de maneira sensata, justa e piedosa na era presente. Então, gente, olha aí. Existe uma instrução para nós. A instrução para nós é que essa graça poderosa, ela nos instrui e nos capacita, né, a renunciar essas coisas que nós lemos. Isso aí é parte nossa. Renunciar aquilo que não agrada a Deus é parte nossa. Ser apaixonado por Jesus é parte nossa. Buscar a Deus é parte nossa. Orar é parte nossa. Nos render de joelhos na presença de Deus, falando, Senhor, aquece meu coração, é parte nossa. Sair dessa utopia que parece que você não se move, você não ora, você não busca, você não tem mais sede de Deus. Queridos, nós não podemos esperar que a graça de Deus simplesmente faça brotar no nosso coração algumas coisas que são responsabilidades nossas buscar e fazer. Ele também derrama desejos em nós, é claro. A Bíblia fala que tanto o querer e o realizar vem de Deus. Amém, Ele também derrama no nosso coração esse desejo. Mas existe uma responsabilidade nossa. Nós estamos aqui, queridos, talvez você esteja aqui domingo após domingo, terça após terça. Você frequenta a sua célula, se você não frequenta, eu quero te convidar a frequentar uma célula, gente. Ultimamente, assim, eu sempre fui apaixonada por célula, mas ultimamente eu já começa a segunda-feira falando, oh, meu Deus, que chegue quinta logo, que delícia estar na célula, que gostoso a gente estar em comunhão, a gente estar junto, a gente conversar, a gente se edificar, que coisa boa a gente poder falar de Jesus para outras pessoas, levar nossos amigos. Eu não sei se você já teve a oportunidade, mas se você não esteve numa célula, esteja numa célula, vá para uma célula, tenha uma família mais próxima espiritualmente. Às vezes aqui você entra e sai, alguém não sabe seu nome, mas na célula você é conhecido pelo seu nome. Na célula, sabe, você é abraçada. É tão gostoso, gente, esse momento, né, onde nós nos conhecemos, somos edificados e crescemos, avançamos, né, no Senhor. Não sei nem porque eu falei isso, que eu estava em outro assunto, mas o fato é que às vezes a gente está numa célula, a gente está num domingo, a gente está na terça-feira aqui, todos juntos, né? Então a gente está aqui recebendo vez após vez e a gente vem, gente, buscando algo novo de Deus. Quem quer algo novo de Deus nessa manhã? Amém. Agora a minha pergunta para você é, o quanto você tem se comprometido com tudo que você já sabe sobre Deus? Eu quero algo novo de Deus, mas mais importante do que receber algo novo de Deus, é me comprometer com tudo que eu já sei sobre Ele. É me comprometer com tudo que eu já recebi, com todas as orações, com toda a graça que já foi derramada sobre mim, com todo o poder que já foi derramado sobre mim, com todos os princípios que eu já aprendi da palavra de Deus. Isso é muito poderoso. Então esse povo, gente, ele foi acometido por uma acomodação espiritual. E eu queria te dizer que a acomodação espiritual, ela limita, muitas vezes, um Deus que é ilimitado. Se você se sente acomodado espiritualmente, e eu creio que talvez em algum nível pode tocar muitos aqui, muitos corações essa palavra. Esse é o dia para você se levantar desse lugar, sair desse lugar e falar, Senhor, eu não quero ficar nessa posição. Eu não quero ficar numa posição de acomodação espiritual. Estou diante de um Deus poderoso. Diante de um Deus poderoso a gente não se acomoda, a gente se dobra, a gente se lança. A gente busca. Diante de um Deus poderoso a gente realmente tem que, sabe, se unir a Ele. E falar, Senhor, eu quero dizer amém para tudo aquilo que o Senhor está desejando para a minha vida. E eu quero falar aqui o primeiro ponto sobre essa questão da acomodação espiritual. Aqui esse povo foi acometido. E talvez hoje muitos podem estar também. A acomodação espiritual, o primeiro ponto é que a acomodação espiritual, ela traz esquecimento e perpetua os sofismas. A acomodação espiritual, ela traz esquecimento. Olha o que fala no versículo de Salmo 78, 10 e 11. Salmo 78, 10 e 11, nós lemos aqui. Não guardaram a aliança de Deus e se recusaram a viver de acordo com a sua lei. E esqueceram-se do que Ele tinha feito, das maravilhas que lhes havia mostrado. Lembra que eu mencionei aqui no início? Quem está acometido, gente, por uma acomodação espiritual, esquece do que Deus já fez. Por isso a Bíblia fala, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança.
aquilo que Ele já fez. Olha, de vez em quando eu faço esse exercício. Chega na sua casa, ou até agora mesmo, de forma, né, mais rápida, mas se lembra de momentos que Deus já falou com você poderosamente. Se lembre de momentos que Deus já fez um milagre na sua casa, que Deus já moveu com uma palavra no seu coração, que Deus tocou forte na sua vida, sei lá, de uma forma espiritual, com um batismo no Espírito, sabe, com um fogo de Deus. Vou te dar um minuto aí para você lembrar. Se você eventualmente não conseguir se lembrar de nada, Deus está pronto para te dar experiências maravilhosas com Ele, amém? Mas eu queria que você se lembrasse um pouco de onde Deus te tirou. Eu sei que muitos aqui caminham com Jesus há algum tempo. Pensa aí de onde Deus te tirou. Você está olhando para mim, mas você está pensando, né? Vai pensar. Agora, tenta imaginar onde você estaria sem Jesus hoje. Lembra de como você era antes de Jesus. Olha talvez para a vida dos seus pais. Olha para a história da sua família. Livramento foi grande, né, gente? O que Deus fez sobre a sua vida, sobre a minha? Gente, é grande demais. Você lembra de algo que Deus já te presenteou? Uma cura? Algo que Deus fez sobre a sua família que você, assim, você não acreditava que Ele ia fazer e Ele fez? Uma provisão, um milagre de uma promoção, uma coisa que Deus já realizou na sua vida. Sabe, Deus talvez não sei, tantas coisas que Deus pode ter feito. Eu te dei uma oportunidade rápida de pensar no que Ele já fez. Nós precisamos fazer esse exercício sempre, sabia, gente? Sempre. Porque nós temos amnésia espiritual. Muitas vezes nós esquecemos do que Deus já fez. Muitas vezes nós esquecemos do poder que Deus pode liberar sobre uma situação. Nós esquecemos de mensurar o poder desse Deus que é ilimitado. A gente esquece. Agora, quer ver uma coisa para deletar, para gerar um esquecimento profundo na nossa vida? É a acomodação espiritual. Traz esquecimento. E como eu disse, você pode estar acomodado em qualquer lugar. Você pode estar acomodado aqui, na igreja, sentado nesse banco. Você pode estar acomodado fora da igreja. Você pode estar acomodado onde for. Na sua casa. Talvez você se acomodou. Você já não tem mais uma vida de oração. Você já nem abre a Bíblia mais. Você se contenta com aquilo que você já soube até hoje. Coisas que você adquiriu de conhecimento lá no seu passado. Talvez você já teve momentos gloriosos com Deus. E você se lembra desses momentos de oração. Você se lembra desse momento de derramar. Né? Talvez você tenha uma lembrança da infância. Talvez você pense assim, eu sou uma pessoa boa, eu não quero mal a ninguém. Deus já se agrada de mim. Deixa eu te dizer, Deus quer mais para você. O bom é o inimigo do ótimo. Não basta, Deus não quer só que você se sinta alguém bom. Deus quer derramar da plenitude dele sobre o nosso coração, gente, isso é maravilhoso. Quando a gente recebe da plenitude de Deus na nossa vida, e eu não estou falando que é sobre realizações só que Ele tem para fazer na nossa vida, não. Ele quer nos entregar a paz que excede todo entendimento, que a gente só pode ter na presença dEle. Ele pode entregar para você a alegria, independente das circunstâncias, que só pode existir essa alegria, sabe, que não se limita ao que você está vivendo com Jesus. Deus quer te dar esperança, Deus quer te fazer enxergar coisas que humanamente você não pode enxergar. Talvez que diagnóstico não é um destino sobre a sua vida. Talvez Ele quer te fazer enxergar que você não é, sabe, tão incapacitado quando você pensa, mas que Ele pode te usar para grandes coisas nesse mundo, nesse tempo que nós estamos vivendo. Talvez Ele quer te lembrar e te colocar sobre você um chamado, um propósito poderoso para você viver a sua vida, para você se mover. Ele quer te convencer e te mostrar que não é porque você viveu até hoje uma vida mais ou menos no seu matrimônio que você precisa continuar vivendo assim para sempre, de altos e baixos. Ele tem uma família maravilhosa para você, filhos poderosos nessa terra. Tantas coisas, gente. Mas nós precisamos nos lembrar e não deixar que essa, a acomodação espiritual nos segue. E realmente ela nos cega. Se a gente decidiu, né? Ou então a gente foi vivendo a vida. Nós estamos vivendo dias perigosos para isso, né, gente? A gente vai vivendo a vida, a gente vai vivendo os nossos dias. Sabe o que eu estou descobrindo? Está todo mundo corrido, gente. Achava que era só eu, mas agora descobri que todo mundo está correndo. É ou não é? Esses dias lá no nosso condomínio, a gente estava tentando marcar uma reunião de condomínio. Tem um monte de apartamento. Gente, a gente não conseguia conciliar uma data para reunião. E todo mundo tinha realmente compromissos importantes. Eu falava, nossa, eu achava que só eu, que sou crente, que estou toda hora com um monte de coisa para fazer. Não,
Está todo mundo ocupando todas as lacunas de tempo que existem, sabe? Tem hora que o inimigo, teve outros tempos que o inimigo, ele agia de outra forma, mas hoje ele age ocupando a nossa mente, enchendo a nossa mente de coisa, enchendo a nossa mente de atividades. O mundo está assim, é muita informação, é muita coisa. Então, nesse inteirinho, pode ser que a gente caiu nessa questão da acomodação espiritual. E aí a gente parou de crer. Aí a gente parou de crer em algumas coisas grandes que Deus pode fazer sobre a nossa vida. Talvez, querido, sabe, com a acomodação espiritual, nós perdemos a fé viva. Sabe, nós não conseguimos discernir os sofismas do diabo. E aí que está aí, ó, sofisma do diabo. Sofismas. Eu não sei se você já conviveu com uma pessoa muito acomodada espiritualmente, ou tem acontecido isso. Mas às vezes você tenta mostrar algo para essa pessoa, a pessoa não enxerga, a pessoa acha que é tudo obra do acaso. Não, é obra do acaso, não, é porque é assim mesmo, não, a vida é assim. A pessoa, gente, ela começa a condicionar a sua mente, sabe, ao invés dela lembrar daquilo que Deus fez, ela lembra de tudo aquilo que dá errado, e ela começa a gerar uma forma de pensar humanista, fatalista, né? E aí que exclui a graça de Deus, exclui o poder de Deus, exclui aquilo que Deus pode fazer. Deixa eu te dizer, querido, o Senhor quer renovar, aquecer o seu coração, porque você não vai olhar com os olhos humanos. Todos os dias temos que lidar com coisas difíceis da gente lidar, mas quando a gente não está acomodado espiritualmente, a gente consegue olhar com os olhos da fé, a gente consegue ver a grandeza de Deus por trás de qualquer luta que nós estamos vivendo, a gente consegue ver a grandeza de Deus, independente da enfermidade, independente, sabe, da decepção, independente de qualquer coisa. Como a gente precisa de Jesus, não é verdade? Como nós precisamos de Jesus. Como eu e você precisamos de Jesus. Como nós precisamos fugir da acomodação espiritual, querido. Hoje é um despertar para mim e para você. Nós vamos fugir da acomodação espiritual. Amanhã, segunda-feira, nós vamos acordar lutando contra esse mal. Porque nós não queremos limitar o poder de Deus na nossa vida. Ele não fez muitos milagres entre eles por causa da incredulidade. E a acomodação espiritual gera incredulidade. É o ciclo da acomodação espiritual. É o ciclo. A gente não pensa mais no que Deus fez e no que Ele pode fazer. Isso é muito forte. Uma pessoa que está empurrando a sua vida espiritual com a barriga não tem mais fé. O humanismo e o fatalismo dominam a sua mente. Dizem, gente, que eles fizeram um experimento, né? Eles pegaram um pote, né, de vidro e colocaram várias pulgas lá dentro e deixaram o pote aberto. O que você acha que aconteceu com as pulgas? Com o pote aberto, gente, vamos lá. Usa a imaginação. Saíram. A natureza da pulga é pular para fora. Ela pulou e saiu. Aí eles fizeram um teste. Falaram assim, não, nós vamos colocar tampa nesse pote. Eles tamparam o pote. Tamparam o pote. Aí o que vocês acham que aconteceu? Ficaram batendo a cabeça. Quer dizer, se batendo. Ficaram se batendo no vidro. Aí elas ficaram batendo. E batia e voltava, e batia e voltava, batia e voltava sem parar. Ficaram um dia lá fazendo isso. Aí no outro dia, o que vocês acham que aconteceu? Elas continuaram pulando e batendo a cabeça na tampa? O que vocês acham que aconteceu? Hã? Aí o experimento mostrou que elas começaram a pular mais baixo. Elas foram perdendo a energia. Porque elas sabiam que se elas pulassem daquela altura, elas iam bater, né, na tampa. E depois eles deixaram o terceiro dia. E no terceiro dia, sabe o que eles fizeram? Eles tiraram a tampa. O que vocês acham que aconteceu? Elas nunca mais saíram de lá. Nunca mais. Sabe o que acontece com a acomodação espiritual? É igual essa pulga. Quando a gente estava aquecido com o Espírito Santo, a gente pulava e nada é impossível. A gente sabia que a gente podia fazer muitas coisas, que a gente podia crer no impossível de Deus. Mas de repente a acomodação espiritual chegou na nossa vida. Aí, gente, a gente está limitado. A tampa talvez limitou a nossa capacidade de continuar acreditando nas coisas que a gente acreditava, de continuar fluindo da forma que a gente fluía, de continuar sendo bênção na vida das pessoas como a gente era. E a minha pergunta é, qual é a tampa hoje que tem limitado você? Qual é a tampa hoje que tem falado assim, ó, sofismas, coisas que você criou na sua mente, que você é enrijecido naquilo, que ninguém quebra aquilo mais na sua vida, aquilo está enrijecido, né? Sabe o que é sofisma? Às vezes a pessoa viveu uma vida inteira, gente, num casamento, numa vida com os pais de um casamento, todo destruído. E aí a pessoa criou na sua mente que ela não pode ter um casamento bem sucedido. E ela repete o fluxo da vida dos pais, ela repete o fluxo que aconteceu em todos os seus antepassados. Não é? Então, quando você está na acomodação espiritual, você não consegue acreditar que você pode viver uma vida diferente, que você pode ter um casamento diferente, que você pode ter um casamento para sempre.
Sabe? Que os teus filhos não precisam repetir os padrões que você repetiu. Acomodação espiritual, gente, isso é muito difícil, muito duro. Sabe? Muito duro. Quando a gente conversa com uma pessoa que está em acomodação espiritual, parece que o mundo dela ela tá lá em Marte, gente. Ela não entende o que está acontecendo. Parece que ela perdeu o feeling, perdeu a noção daquilo que Deus pode agir. Ontem mesmo, esse final de semana, eu estava vivenciando isso, observando uma pessoa que já foi mais aquecida, mas que, sabe, parece que a frieza, a acomodação, ela leva a pessoa para um lugar, gente, parece que ela não sabe nem quem que é Deus mais. Ela esqueceu a natureza de Deus, Qual é a tampa que está te impedindo? E você fala, eu não posso transpor isso, eu não posso vencer esse pecado, eu não posso sair desse lugar. Não, eu não posso, eu estou amando vir aqui na igreja, eu estou amando, sabe, estar na célula, maravilhoso, mas eu não posso tomar uma decisão de me batizar, eu não posso tomar uma decisão de dar um passo, de firmar meu compromisso com Jesus. Eu não posso, por conta de situações passadas, por conta de pessoas, o que as pessoas vão pensar. Deixa eu te falar, tira essa tampa da sua vida. O Senhor está querendo fazer mais na sua história, o Senhor quer fazer mais na sua família. Você não pode deixar uma tampa enrijecer sofismas e te impedir de viver aquilo que Deus tem para você. Né? É tão maravilhoso quando a gente olha com os nossos olhos, né, Celinha? Celinha, ó, fiel a Jesus por tantos anos. Ela falava, será que eu vou casar de novo? E aqui fiel, gente, orando no Senhor, né? E aí, olha lá, Celinha, gente, está casada. Né? Está casada, o Senhor fez essa maravilha na vida dela. E eu nunca esqueço que o Mateus conversou com esse casal precioso aqui, antes deles se casarem, na verdade. Teve uma conversa tão legal com eles. E eu vi que tantos sofismas caíram na vida de vocês, na história de vocês. Hoje eu estava aqui no louvor, eu tive que falar isso, gente, porque eu olhei para trás, eu vi vocês dois adorando ao Senhor. Eu falei assim, esse é o poder de Deus, é isso que Deus faz. A gente não pode se acomodar espiritualmente, não, gente. O nosso Deus é vivo, Ele pode fazer. Né? E eu não estou falando só do casamento, não, que é maravilhoso, né, Celinha? Mas eu estou vendo aí, ó, um casal rendido ao Senhor. Antes não era assim, mas agora é, não é verdade? O Senhor tem feito grandes coisas na vida de vocês, adorando a Deus. Deus faz isso, gente, na nossa vida. O Senhor faz isso na nossa vida. Né? Quando a gente não deixa a acomodação espiritual tomar o lugar dos planos de Deus. Então nós não podemos deixar que essa tampa nos impeça de romper. Nos Estados Unidos, tem umas casas, vocês já viram assim, não sei se vocês já foram lá ou vocês viram algum filme, as casas têm um gramado muito grande na frente, né? E aí a gente sempre pensa assim, gente, como é que esse pessoal tem cachorro? O cachorro não foge? O cachorro não foge? Aí esses dias eu descobri um negócio que eu não sabia, gente. Não sei se vocês sabiam disso. Hein, Jackson, será que é verdade isso? Eu fiquei sabendo. Você me conta se é verdade. Mas aqui eu fiquei sabendo, o que acontece? Que tem uma grade imaginária debaixo da... É isso mesmo? É verdade isso? Isso, embaixo do gramado, né, das casas. E aí, os cachorros todos, eles usam uma coleira com uma questão magnética, não sei, que se ele cruzar a fronteira da sua casa e ir para a casa do vizinho, ele toma um choque. Então, ele aprende que ele não pode ultrapassar aquela grama. Que loucura, né, gente? Ó, light é cultura também. Então, o que acontece? Ele não passa. Acho que ele tenta algumas vezes, quando ele vê que o negócio dá ruim para ele não ultrapassa mais aquela área. Então, gente, o que acontece? Ele consegue ficar só naquele limite. Assim acontece com quem tem acomodação espiritual. Ele está com uma fitinha no pescoço que ele não percebe, não. Ele acha que ele está livre, mas ele está preso. Ele acha que está livre, que ele pode ir para onde ele quiser, que ele pode fazer o que ele... Mas não é verdade. É mentira do diabo, é mentira do inimigo. Ele está ali, ó, naquela cerquinha, no sofisma, vivendo a vida que o diabo falou que ele tem que viver, mas que Deus já disse, ele pode ultrapassar essa cerca, e você pode avançar, ele pode viver uma nova realidade espiritual, você pode viver uma nova realidade na sua família, você pode crer na cura do Senhor. Eu sei que Deus usa os médicos para falar assim, olha, isso não pode acontecer, isso é impossível, mas nós temos o nosso papel de falar, para homem é impossível, mas para Deus nada é impossível. Ele é poderoso, Ele cura, Ele continua curando, Ele continua fazendo, Ele continua agindo. Mas esse sistema mental só acontece com quem pula fora da acomodação espiritual. Para quem pula fora, porque senão, gente, os nossos olhos ficam nessa terra, não tem jeito, e não precisa nem de muito tempo. Pouco tempo acomodado, a gente já tira o nosso olho do céu, porque é muito mais automático a gente acreditar da forma humana, nós somos humanos, mas se nós estivermos com o Senhor, nós vamos crer. Aí o advogado falou, essa causa é impossível para você.
Desiste dessa causa. Desiste. Mas você fala assim, não, é impossível para os homens, mas para Deus é possível. Eu estou com Jesus, eu creio que Ele vai fazer, eu creio que Ele pode derramar isso sobre a minha vida, sobre a minha história. Amém, gente? A Bíblia fala de um homem que chama Daniel, ele estava lá na Babilônia, e ele olhava, e ele estava inserido num sistema, né, muito demoníaco, num sistema difícil. E a Bíblia fala que ele foi chamado para ser auxiliar do rei ali, então ele teria uma posição muito alta. E ele começou automaticamente a ser proposto para ele se contaminar com as iguarias do rei. E a Bíblia fala, gente, que Daniel não negociou. Daniel não negociou. Se Deus me colocou aqui, Deus vai me sustentar fora da acomodação espiritual. Eu vou continuar servindo ao meu Deus. Eu vou continuar amando o meu Deus. Eu vou continuar orando. Eu vou continuar buscando. E aí, num determinado momento, o rei Dário, ele fez um decreto. Porque estavam contando para ele que Daniel estava muito ousado, né? Que tinha alguns homens que decidiram sair disso daí. E foi feito um decreto, né? Que foi até um pouco manipulado, mas foi feito um decreto que ninguém poderia orar, né? E aí Daniel, gente, sabe o que ele fez depois desse decreto? Ele parou de orar. É? Ah, bom. Achei que vocês não tinham lido essa parte. E aí Daniel, gente, eu pensei assim, Daniel podia ter fechado a janela, gente. Ele ia orar do mesmo jeito, ou não é? Pensa bem, estava impedido de orar, é só fechar a janelinha, orar lá dentro do seu quarto. Mas Daniel, ele quis falar para todo mundo que ele era servo de Deus. Sabe o que acontece na acomodação espiritual? A gente começa a ter constrangimento de falar que a gente tem Jesus na nossa vida, que a gente segue os princípios da palavra, a gente tem medo do que as pessoas vão pensar, a gente tem medo do que as pessoas vão achar de nós, a gente tem medo da gente comprometer a nossa autoestima, a nossa estima, a gente tem medo. Mas Daniel não tinha medo não, porque ele não estava acomodado, ele estava cheio de Deus. Ele falava, não, eu vou orar ao meu Deus. Ele abriu a janela e orou. E aí, gente, diante da desobediência dele, as normas da Babilônia, né? O que aconteceu foi decretado que ele seria lançado na cova dos leões. Mas sabe o que aconteceu, queridos? Naquele momento quando um homem resolve não se acomodar espiritualmente, naquele momento onde um homem resolve seguir a Jesus, custe o que custar, a Deus, custe o que custar, né, na época. Mas hoje, com um homem que decide seguir a Jesus, custe o que custar, que não tem vergonha de falar, não tem vergonha de assumir, não tem vergonha de se colocar diante das pessoas, eu sou um cristão, eu não penso assim, eu amo a Jesus, eu vivo assim, essa é a minha prática de vida, essas coisas não combinam comigo. E Daniel foi assim. E aí lançaram ele na cova dos leões. E a palavra diz, gente, que o próprio Deus foi lá e decretou um jejum para os leões. Espera aí, vou dar um minuto para você rir, para você entender o que eu falei. Decretou um jejum para os leões. E o leão nada fez com Daniel. Simplesmente os leões, né? Até meu filho de 2 anos sabe essa história, gente. Você vai para sua casa e lê esse texto, em nome de Jesus. E aí, os leões não atacaram, né, Daniel. E ele pôde, né, demonstrar o poder de Deus através de uma pessoa que não se acomodou espiritualmente. Uma pessoa que decidiu se posicionar pela sua fé. Uma pessoa que decidiu, eu estou com Jesus e não largo. Querido, presta atenção. Eu senti uma coisa aqui no meu coração. Você agora está sentindo, é isso que eu quero. Eu quero andar com Jesus. Eu quero seguir essa palavra. Eu quero ficar firme. Eu quero me comprometer com Jesus. Esse mundo está muito complicado. Mas vai bater o medo e a inconstância. Não volte atrás. Tome a sua decisão. Tome sua decisão de seguir a Jesus. Tome sua decisão, coloque uma aliança no seu dedo com Jesus e não tira. Caminhe firme. No início as pessoas vão duvidar de você, mas quando o seu Deus agir no seu favor, quando a tua vida estiver sendo transformada pelo poder desse reino sobrenatural, as pessoas vão olhar para você e vão falar assim, quem é esse Deus? Me apresenta esse Deus, eu estou precisando desse Deus. Sabe o que a Bíblia diz? Que quando eles perceberam tudo o que aconteceu, o rei Dário, tomado de profundo constrangimento, mudou o seu decreto e reconheceu que o Deus de Daniel era um Deus poderoso e verdadeiro. É isso que acontece com pessoas que não se dobram. Porque quem quer ficar, gente, ali, ó, em cima do muro,
Ah, eu quero seguir a Jesus, mas eu também quero isso, mas eu também quero aquilo. Sabe aquele monte de caixinha? Ai, que bom, agora eu estou indo na igreja. Tem uma caixinha espiritual, agora está tudo bem. Não, Deus não quer fazer a tua vida em caixinhas, não. A tua vida com Jesus vai impactar seu casamento, vai impactar a forma que você trabalha na sua empresa, vai impactar a forma que você conduz a sua empresa, vai impactar tudo na sua vida. Criação dos seus filhos, tudo será impactado, porque a Bíblia, ela é poderosa. A Bíblia também fala que tinham 3 amigos, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Pri, você me corrige se eu falar errado. Sadraque, Mesaque, agora até Sadraque, Mesaque e Abidnego. Sadraque, Mesaque e Abidnego. E a Bíblia fala que eles também se posicionaram. Olha o que eles falaram, gente, eu fico louco. Oh, meu Deus, está errado esse cronômetro. Ó, Daniel 3, 16, 18, diz assim: Sadraque, Mesaque e Abidnego responderam ao rei: não? Colocou? Não. Daniel 3, 16 ao 18. Eles se posicionaram com Deus, eles se posicionaram sem acomodação espiritual. E veja bem o que aconteceu, gente. Acompanhe esse texto rapidinho. Ó. Sadraque, Mesaque e Abidnego responderam ao rei: Nabucodonosor, nome para pôr o seu filho, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos lançados na fornalha em chamas, o Deus a quem servimos pode livrar-nos. E Ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Olha que fé. Mas tem uma coisa mais poderosa que a fé. Olha o que eles falaram depois. Mas se Ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. É isso, gente. É isso, um homem e uma mulher posicionada. Eu creio que Deus vai fazer, porque eu não sou acomodado espiritualmente. Mas se Ele não fizer, eu continuo amando a Jesus. Se Ele não fizer, eu continuo decidido em caminhar com Jesus. Eu continuo. Isso é uma fé poderosa. E sabe que a Bíblia fala que depois de declarar isso daí, eles foram para a fornalha ardente e o fogo não os queimou. E principalmente foi visto um 4º homem nessa fornalha, que com os estudos todos da Bíblia, da palavra de Deus, o próprio Deus, o próprio Jesus estava dentro daquela fornalha, porque Ele tem prazer de entrar dentro da fornalha e se posicionar em favor de quem se posiciona por Ele, de quem ama Ele, de quem não negocia, de quem não aceita apatia espiritual, de quem não aceita se acomodar, de quem fica com o coração fervendo, de quem segue e busca o Rei. Eu creio tanto nessa palavra, gente de Deus. Eu creio tanto. Permaneça fiel. Permaneça fiel a Jesus. Permaneça fiel. Abra a tua Bíblia. Vai ter muitos dias que você não vai ter vontade de fazer isso. Vai ter muitos dias que você não vai querer orar. Vai ter muitos dias que você vai falar assim: deixa eu ficar aqui em casa. Ah, não vou na célula. Não deixa de ir. Não tem um dia que eu vou na minha célula que eu não saio de lá abençoada, que eu não saio de lá cheia de Jesus. É verdade ou não é, gente? Você concorda comigo? Você que está firme na tua célula. Não tem um dia que a gente não sai abençoado, que a gente não sai com mais fé, que a gente não sai, sabe? É assim. Então nós precisamos permanecer. Eu tenho certeza que não tem um dia que você vem aqui que você não sai com uma porção de fé, sabe, redobrada sobre a sua vida. Permaneça no Senhor, e seja esse tipo de homem e mulher. Eu creio que Deus fará, mas ainda que Ele não fizer, Ele continua sendo Deus, e eu continuo sendo um fervoroso cristão, um fervoroso homem e mulher de Deus, que ama Jesus, independente de qualquer coisa. Amém, gente? Olha isso, a intensidade espiritual é o trampolim da fé que nos faz mergulhar no ilimitado de Deus. A intensidade espiritual é o trampolim da fé que nos faz mergulhar no ilimitado de Deus. Senhor, não por mim, mas pelo Teu Espírito, derrama esse fervor espiritual na nossa vida. Derrama esse fervor espiritual na vida dos meus irmãos, na minha vida, na minha casa, na minha família. Derrama esse fervor espiritual na nossa igreja. Derrama esse fervor espiritual nas nossas células. Derrama esse fervor espiritual em nós. Nos livra da acomodação, Senhor. Daniel era um homem comum como eu e você. Sadraque, Mesaque e Abidnego eram um homem comum como eu e você. O apóstolo Paulo era um homem comum como eu e você. Se você foi ensinado diferente disso,
Acredita em mim. Eram homens e mulheres comuns. Esther, todos esses homens e mulheres que a Bíblia relata. Mas simplesmente, eles decidiram tomar esse tipo de posição. Eu e você, queridos, somos comuns. Comuns nesse mundo. Até tomarmos a decisão de não sermos acomodados espiritualmente. Depois disso, se a gente decidiu diferente, não, aí nós não vamos ser normais mais não. Aí nós vamos mergulhar no ilimitado de Deus. Quem quer mergulhar no ilimitado de Deus aí? Amém? Eu quero mergulhar no ilimitado de Deus. 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 Vou pregar só esse ponto hoje. Mas eu vou concluir com uma parte do segundo ponto, porque eu creio que Deus também quer falar conosco e quer tocar na nossa vida nessa manhã. Mas, queridos, esse povo, como eu estou dizendo aqui, esse povo, o povo de Deus, o povo de Israel, eles tinham uma promessa sobre a sua vida, e a promessa é que eles seriam luz para todas as nações. O nosso nome, né, era Luz para Comunidade Cristã Luz para as Nações. Aí nós diminuímos só por uma questão de ficar mais fácil, porque todo mundo confundia. Mas a nossa identidade continua a mesma. Ser luz para as nações, ser luz para os povos, ser luz para ir para fora. Sabe o que aconteceu com esse povo, gente? Esse povo que era para ser luz, que era para ser, sabe? Esse povo deixou a apatia, a acomodação espiritual, tirar o brilho de Deus da vida deles. Sabe o que acontece com uma pessoa que se acomoda espiritualmente? O brilho sai da sua vida. O brilho de Jesus sai da sua vida. O brilho de Jesus sai. E deixa eu te dizer uma coisa. O Senhor quer nos usar grandemente, poderosamente para grandes coisas. Eu gostaria de ler com você o texto que está... Só um minutinho, gente. Em Marcos... Me ajuda a achar aí, Dani, por favor, que eu não anotei o endereço, eu não sei o capítulo certinho. Mas a palavra de Deus, ela fala que tem duas parábolas sobre o reino de Deus juntas ali no livro de Marcos. Né? Que é a parábola do semeador e a parábola do grão de mostarda. Eu queria esses dois versículos, mas eu posso contar aqui para você também. A palavra de Deus fala que o reino de Deus ele é semelhante a um grão de mostarda, que quando é lançado na terra, ele é a menor das sementes. A menor das sementes, mas quando é lançada na terra, ela se transforma na maior das árvores, poderosa. E aí essa árvore grande, ela acaba dando sombra para outras pessoas. Achou? Olha aí, vamos lá. Não, não é essa não, é outro. É outro texto. Deixa eu olhar aqui, gente, só um minutinho. Vai demorar muito para eu achar aqui. Tá bom, mas eu contei aqui. Isso, esse mesmo, acho que é esse. Este se assemelha a um grão de mostarda, que é a menor semente, isso mesmo. Semente que se semeia sobre a terra. Vai no 32. No entanto, uma vez plantada, ela cresce e se torna uma das maiores hortaliças, com ramos tão grandes, que as aves do céu podem fazer ninhos à sua sombra. Assim é o reino de Deus quando pousa no coração de um homem e de uma mulher de Deus. Ele é uma semente pequenininha. Gente, quando você vai numa célula, você acha assim, não, é isso aqui? É tão simples. O reino de Deus é simples. As pessoas duvidavam de Jesus porque Jesus era simples. Porque Jesus falava simples. Jesus ensinava com simplicidade. E sabe o que acontece quando a pessoa está com, talvez, apatia espiritual? Ela quer uma coisa rebuscada, chique, bonita. Lá na minha célula, gente, a gente não fala que é pastor, não. O povo descobre depois, mas a gente não fala. E a gente faz questão, sabe, de falar uma linguagem simples, de falar as lutas da nossa vida também, sabe, de falar aquilo que a gente passa de difícil na vida. Sabe por quê? Porque o poder está no simples, o poder é no pequeno. A gente pensa assim, meu Deus, mas esses homens viveram coisas grandes. Gente, mas a semente no reino de Deus que está aí dentro de você é uma semente pequenininha. Ela começa pequena, mas ela cresce. O reino de Deus se estabelece na sua vida. Tudo começa a ser tocado e transformado por essa semente. E por fim você se transforma numa árvore frondosa que dá sombra para outros.
Acomodação espiritual, um dos sinais da acomodação é que a gente também esquece que a gente precisa ser luz para as pessoas. A gente não liga mais, sabe, com os perdidos, a gente não dá mais testemunho da nossa fé. Ah, mas sabe, deixa eu te falar uma coisa, pastor, é porque é muito difícil, eu não sei falar, eu não conheço nada da Bíblia, eu não sei como falar de Jesus para as pessoas. Eu vou te dar uma dica, fala seu testemunho, fala aquilo que Deus tem feito na sua história, é simples assim. Fala, eu não sei falar muita coisa não, mas vem e veja, né? Vem e veja o que Deus está fazendo na minha vida. Nós precisamos ser essas pessoas, gente. Quem está acometido por uma apatia espiritual, a pessoa se torna, ela não liga mais para ser bênção ou não para as outras pessoas, a sua vida, ela resseca. Mas quando alguém, um homem, uma mulher, é vivo espiritualmente, gente, as pessoas começam a ver essa luz brilhar em nós. Agora mesmo nós tivemos o cultivar, foi tão poderoso, mas também nos mostrou muitas coisas, nos mostrou, talvez, eu quero falar com muito carinho, mas que se a gente tem vivido uma vida desinteressado das pessoas que a gente precisa abençoar, que a gente precisa falar de Jesus, que a gente precisa, dividir aquilo que nós temos recebido aqui. Se a nossa vida só se trata de sentar numa cadeira e ouvir uma mensagem, se a nossa vida, a gente está todos os dias sentados na mesma cadeira no nosso trabalho e a gente esqueceu que tem uma pessoa do nosso lado ali precisando de Jesus, mas a gente não está nem aí, isso é um sinal de apatia espiritual. Nós precisamos ser renovados nisso, em tempo e fora de tempo, gente, semear, em tempo e fora de tempo, semear. A outra parábola antes dessa, ela fala assim, que o homem semeia, ele não sabe como, mas a semente vai crescendo, a semente vai crescendo. Sabe por que ele não sabe como? Porque a semente cresce embaixo da terra, e isso daí é trabalho de Deus. O nosso trabalho é semear, o nosso trabalho é semear, é lançar a semente. Isso tem a ver com pessoas que são fervorosas em Deus, isso tem a ver com pessoas que amam a Jesus, isso tem a ver com o que aconteceu com Daniel e com Sadraque, Mesaque e Abednego. Um homem e uma mulher posicionado no Senhor vai ver o Senhor Jesus agindo na sua vida. E isso vai ser visto pelas pessoas. E você vai ter ousadia para anunciar a sua fé. Porque nós somos desses que não apenas nos preocupamos com coisas desse mundo, mas nós estamos nos preocupando com a eternidade. Amém, gente? Amém? Eu queria deixar isso para nós. O risco de limitar um Deus ilimitado. Talvez nós estamos vivendo as mesmas práticas. Para finalizar, eu quero falar, às vezes a gente está vivendo as mesmas práticas. Às vezes nós estamos vivendo debaixo de jugo de escravidão. Às vezes nós estamos vivendo a mesma vida mais ou menos no nosso matrimônio, na nossa família, na nossa casa. Às vezes você está vivendo até uma vida espiritual arrastada. Você está empurrando, a vida espiritual com a barriga. Gente, eu fico tão triste, com muito carinho que eu estou falando. Há pessoas que resumem a vida espiritual a vir uma vez por mês aqui na igreja. E ela acha que aquilo ali enche ela, que vai ser suficiente. Não vai ser suficiente. Não vai ser suficiente. A comida a gente não come uma vez só, né? A gente come todos os dias. A gente bebe água todos os dias. A gente se alimenta todos os dias. Aquilo que a gente come, aquilo que a gente alimenta, cresce. Isso aí a gente já sabe, né? Não deveria ser assim. Mas, quanto mais a gente come besteira, mais a gente vai crescer. Para os lados. Quanto mais a gente se alimenta bem, né? Mas nós vamos demonstrar isso sendo uma pessoa esbelta, né, gente? Amém? Deus está falando aí? Deus está falando aqui. Está falando aí com você também? Amém. Jesus. Difícil, né, gente? Emagrecer é difícil, seguir Jesus também. É tudo difícil, gente. Vamos firmar. Vamos ficar firme aí, ó. Firma o corpo, como diz o outro. Então, agora, o povo está querendo atalho. Não tem nada a ver com a mensagem, mas vou falar. Cheio de atalho, não é, gente? Uns atalhos bacanas até. Eu acho, né? Não vou entrar em detalhes aqui, não. Mas, o povo está emagrecendo rápido, né, gente? Nos nossos dias. Ô, benção. Uns milagres estão acontecendo. Tipo, o povo em um mês emagrece sei quantos quilos. O milagre da caneta. O milagre está forte. Gente, tô falando mal da caneta não, nem sei, ó, deixa pra lá. Tá? Você está usando, está magrinha, e glória a Deus. Bom, né, gente? Mas, por que eu estou andando de um lado? Eu fico assim, no final da mensagem, geralmente eu estou meio agitada. Igual com as pulgas, né, gente, que eu contei. Mas, a gente está arrumando atalho para tudo nessa vida, não é verdade, gente? Atalho para tudo. Mas para a vida espiritual não tem atalho. É só Jesus. É só em Jesus. É só em Jesus. É só em Jesus. Eu já falei isso num dos cultos anteriores, mas a gente não pode pegar a vida espiritual e lidar como a gente lida com o Instagram. Rodar o feed,
paramos numa frase bonita, a gente para, mentaliza e fala, minha parte está feita. Não. A nossa vida espiritual é todo dia. É todo dia diante do Senhor, é todo dia renovando a nossa aliança com Deus. A Bíblia fala que esse povo rompeu a aliança com Deus. Não rompe sua aliança com Deus não, meu querido. Não rompe sua aliança com Deus não, sua aliança de santidade, sua aliança de fidelidade, sua aliança de amor a Jesus, sua aliança de obediência aos princípios, sua aliança de busca a Deus. Renova a tua fé, traz à memória aquilo que traz esperança. Você está conseguindo receber essa atmosfera que eu estou tentando transmitir para você? Mas nós não podemos limitar um Deus ilimitado. E a Bíblia já mostrou para nós que é possível limitar o Deus ilimitado. Que nessa manhã a gente possa decidir em nome de Jesus, não limitar o que Deus quer fazer na minha vida e na sua. É triste, gente, mas às vezes, sabe, eu quero te dar alguns sinais. Às vezes você está aqui, na hora do louvor, adoração, no momento da adoração, você está viajando. Sabe, parece ter uma borboleta voando, você está olhando a borboleta, porque assim, você não está aqui, às vezes. Não estou falando que é maioria, não, gente. Em nome de Jesus não é, mas assim, talvez você está vivendo isso. Isso é sinônimo de apatia. Busque o Senhor, vamos buscar o Senhor, vamos estar aquecidos com o Senhor. Vamos juntar com o Senhor, assim como Daniel, assim como Sadraque, Mesaque e Abidnego. Porque em nome de Jesus, querido, Ele não quer ter um poder ilimitado sobre a minha vida e a sua. Amém? Você pode ficar de pé no seu lugar?